ser uma coisa lógica, né? Se a gente viu que depravação total é bíblico, ou seja, que um homem não pode ir a Deus por si só, e que a gente viu que a eleição incondicional também que fala que Deus que faz a obra da conversão através da escolha da sua vontade, aí chega a parte do terceiro. Se a gente vê o sacrifício de Jesus como algo eficaz e não como um potencial de salvação, então pessoas não vão para o céu. Tem pessoas que não vão para o céu, infelizmente, né? Não vão. Então, o sacrifício de Jesus como algo eficaz, então não pode ter sido por todas as pessoas. Com certeza. Eu gostaria de tratar aqui de dois argumentos que eu acho muito importantes de ressaltar sobre esse assunto. Primeiro, eu queria deixar aqui bem claro que é o conceito de expiação. É o perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam, acompanhados de reconciliação com Deus, através do sacrifício de uma vítima inocente. No Antigo Testamento, a vítima era um animal, que era a figura e o símbolo do Cristo crucificado. Você pode verificar isso em Levíticos 1, 7, Hebreus 9, do 19 ao 28, e aqui o significado da palavra expiar. Expiar quer dizer purificar-se de crimes ou pecados. Se você for olhar isso aqui na enciclopédia de Boyer, na página 258, ele coloca lá essa definição. Agora, Cristo morreu, é uma verdade que nós temos que enfatizar, Cristo morreu em lugar de pecadores. Por quê? Existe um pensamento em que praticamente Cristo agiu como um sentimento de empatia. Então, a ideia seria o quê? Cristo morreu em seu lugar. Ele fez algo por você, mas não em seu lugar. A ideia seria essa. Sabe aquele negócio quando você vê alguém sofrendo e você diz assim, meu Deus, eu estou sentindo a dor dele. Você não está sentindo a dor, é um sentimento de empatia, mas você não está verdadeiramente sentindo a dor do outro. Sentindo verdadeiramente a dor do outro é se fosse o seguinte, você vai ser queimado, então eu me coloco no lugar do outro, digo, não, eu serei queimado no lugar dele. E isso é assumir o lugar do outro. Qual a natureza da obra de Cristo ali na cruz? Ele simplesmente agiu por uma empatia ou, de fato, Cristo assumiu o lugar que era nosso? Então, a revelação, ela nos apresenta que Cristo ele não agiu por empatia, ele agiu de forma substitutiva. Ele, de fato, nos substituiu na cruz. E eu vou provar isso. Veja só. Primeiro, vamos ver aqui o que é o conceito de expiação vicária ou de substituição penal. Ela significa simplesmente que Cristo sofreu como nosso substituto, ou seja, em nosso lugar. A ideia de vicário é de substituto. Por exemplo, ouve-se no meio católico que o Papa ele é o quê? O vicário de Cristo. Isso significa dizer que ele ocupa, entre aspas, o lugar de Cristo. É uma ideia de substituição. Vou mostrar aqui algumas diferenças que existem entre uma expiação pessoal e uma expiação vicária. Vamos lá. Primeiro, a expiação pessoal, ela é oferecida pelo ofensor. Eu lhe ofendo e eu vou lá e ofereço uma expiação, um pagamento, eu mesmo, pela minha ofensa. Só que nós temos um problema. Nós não temos como pagar a ofensa a Deus, porque nós somos totalmente depravados. Então, Isaías vai dizer lá no capítulo 64 que as nossas obras são como um trapo de imundícia. Paulo vai dizer em sua carta aos Efésios que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas para as boas obras. Isso quer dizer que nenhuma obra natural nossa, como um ser humano caído, ela agrada a Deus. Elas são pecaminosas, por melhores que sejam. São obras pecaminosas, porque são frutos de uma mão de um pecador. Eu gosto de usar sempre a figura do garçom. Você está no restaurante e você vai e solicita ao garçom, garçom, eu quero um pudim. Você sabe que aquele local ali vende o pudim mais delicioso do bairro, do estado, do país, do mundo. Aí ele disse, não, tá certo, aí anota lá o seu pedido, vai trazer aquele pudim delicioso, que todo mundo ama. Quando ele manda o pudim, você observa que o garçom está todo sujo, as mãos dele estão imundas, estão sujas de lama, de muita sujeira. E você olha para a mão do garçom, olha para o aspecto dele sujo, e desculpa a expressão, nojento, e você olha assim, o pudim pode ser muito gostoso, não ter contato nenhum entre a mão dele e o pudim. Você não come, porque você tem nojo. Por quê? Por melhor que seja a oferta, as mãos que oferecem
são mãos sujas. Nós somos esse garçom. Todo o pudim que nós pudermos levar para Deus causa nojo, porque nós somos tocados, nós somos pecadores. Então, uma expiação oferecida pelo ofensor, ela é limitada, porque ela é entregue pelo ofensor sujo. A ofensa que foi causada a Deus, ela transcende a nossa existência. Ou seja, está muito além daquilo que é a nossa capacidade, daquilo que nós podemos fazer. Contudo, a expiação vicária, ela é oferecida por quem? Pelo ofendido. Foi Deus quem pagou a dívida. Não foi o ofensor. A expiação pessoal, Felipe, ela é uma questão apenas de justiça. Porque se eu devo, eu tenho que pagar. Se eu cometo um crime, eu sou passivo da justiça. Contudo, a expiação vicária, ela é uma combinação de justiça com amor. Por quê? O ofendido paga a dívida a si mesmo por um ato de amor. Ele não tem obrigação nenhuma de pagar a dívida de ninguém, até porque ele é o ofendido. Mas, amorosamente, ele assume a dívida contra ele mesmo. E a expiação limitada, ela nunca termina. Porque, como eu sou imperfeito, eu nunca vou expiar suficientemente essa minha ofensa. Eu sempre vou estar em dívida. Contudo, um sacrifício completo é realizado pela expiação vicária. Cristo é o último sacrifício. Tá? Então, essas são as diferenças entre uma expiação pessoal, uma expiação que eu faça, e uma expiação vicária, que é a expiação feita por Cristo. Então, vamos ver agora algumas evidências sobre a expiação vicária. Primeiro, a Bíblia ensina claramente que o sacrifício de Cristo não foi por uma questão de empatia. Tá? A gente já falou isso. E ele, de fato, substitui aqueles por quem ele se entregou. Foi o que eu disse. Jesus, de fato, trocou de lugar com aqueles por quem ele se entregou. Ele, de fato, assumiu a sua cruz e a minha cruz. Eu e você deveríamos estar lá. E todos aqueles que foram alcançados pela graça. No Antigo Testamento, Felipe, nos preparativos para os sacrifícios, era exigido que aquele que ia oferecer o sacrifício impusesse as mãos sobre o animal que ia ser sacrificado. Isso significava o quê? Que aquele animal, você estava lançando sobre o animal a sua culpa. Então, aquele animal ali, ele morria, de fato, no seu lugar, levando simbolicamente os seus pecados. Eu quero ressaltar aqui o uso de duas preposições na língua grega que trazem a ideia de uma substituição e não apenas de um sentimento de empatia. Em primeiro lugar, nós vamos observar a preposição anti. Eu acho que você já ouviu falar bastante anti, principalmente agora nesses últimos dias com esse negócio de coronavírus e tal, que o pessoal está falando muito em fim dos tempos e coisas do tipo. Aí se fala muito em quem? Anticristo. Não é isso? Anticristo, anti. Esse anticristo vem dessa preposição grega chamada anti. Ela pode significar contra ou no lugar de. Pode ser um sentido de oposição ou um sentido de que algo toma o lugar de quê? Ou seja, o anticristo, ele é alguém que se opõe a Cristo, mas ele também é alguém que deseja tomar o lugar de Cristo. Tá? Nesse sentido, a ideia da palavra anti. No livro do Charles Hayre, que é uma teologia básica, muito boa, eu recomendo que leiam, ele diz o seguinte, evidenciamos esta verdade também no uso da preposição anti. O significado básico desta preposição é expressar confronto, oposição ou dois objetos colocados um contra o outro, sendo um tomando o lugar do outro como uma troca. Observe, esta preposição, segundo Charles Hayre, ela ocorre 22 vezes no Novo Testamento. Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A palavra que tem aqui é anti, em resgate por. Foi traduzido como em resgate por. A melhor tradução aqui seria em lugar de muitos. Agora vamos entender o seguinte. Se você observar esse versículo 45, Felipe, o finalzinho dele já coloca um limite em quem são esses por quem Cristo veio dar a sua vida. Porque observe, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em lugar de
muitos. Ele não diz que são todos. O texto ele é bem direto, ele é específico. Infelizmente, as nossas traduções elas não nos ajudam, porque aqui, em vez de traduzir em lugar, é normalmente traduzido como em resgate por, como se Jesus tivesse feito somente um ato de resgatar, possibilitar um resgate, embora a palavra resgate ainda tenha uma força muito grande. Mas a melhor tradução aqui seria em lugar de muitos. Por quê? Em lugar de muitos, reforçaria a ideia de que, de fato, Cristo trocou de lugar com esses muitos a quem ele está se referindo. Qual é a preposição que nós temos aqui? Anti. Tem outro texto, em Mateus 2, 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, veja só, aqui em Mateus 2, 22, o tradutor ele acertou, ele traduziu corretamente. Mas veja o contexto em que ele traduz corretamente, veja só. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes. Aqui ele colocou, a preposição lá é anti. Ele traduziu de forma correta. Porque lá, em Marcos 10, 45, foi mais conveniente colocar em resgate. Em resgate, você colocar junto com muitos, não perde muita força. Mas, assim, não traz a ideia de que o sacrifício de Cristo foi diminuído. Mas, se você observar, diminui a ideia de que houve ali, de fato, uma troca. Tá? Eu não sei se isso é desonestidade do tradutor, mas foi mais conveniente para ele traduzir de forma diferente. Enquanto em Mateus 2, 22, em outro contexto, ele resolveu traduzir anti exatamente como deveria ser traduzido lá em Marcos 45, 10, 45. No grego clássico, Felipe, a preposição anti, ela sempre tem o significado de em lugar de. E não possui significados mais amplos como, por exemplo, em benefício de. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, veja só, entre as 318 ocorrências de anti, não há exemplos do significado mais amplo em benefício de. Sempre em lugar de. Ou seja, de uma maneira uniforme, anti sempre significa o quê? Em lugar de. Anti sempre traz a ideia de substituição. Depois eu vou explicar qual a relevância disso. A segunda preposição que nós temos que enfatizar, Felipe, é a preposição ripé. É uma preposição que ela pode ser traduzida como em favor de, mas normalmente ela é traduzida como também trazendo a ideia de substituição. No seu original, esta preposição significa acima, sobre e em prol de. Pode trazer a ideia de uma pessoa que se coloca sobre o outro. Por exemplo, imagine um assalto, o rapaz está indo com a namorada, o indivíduo aponta uma arma para ela e ele vai e se lança sobre ela para que ela não seja atingida por possíveis disparos. Então, a ideia de ripé traz essa ideia de alguém que se coloca sobre o outro em seu lugar para receber os golpes e coisas do tipo, tá? Lucas 22, 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lo, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós, a preposição aqui é ripé, é dado. Pode ser traduzido como em favor, por vocês, mas a tradução mais correta aqui seria, em lugar de vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Outro texto, Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ripé. Tá? Então, também traz a ideia de substituição. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a expiação de Cristo, ela se prova ser limitada também, no sentido em que Cristo assumiu, de fato, o lugar daqueles por quem ele morreu, aqueles que ele expiou. Então, não foi só
uma simbologia. Cristo não estava ali simbolizando alguém. Ele estava ali no lugar daqueles por quem ele se entregou. A estrutura, a preposição, os textos apontam para essa verdade. Então, se Cristo tivesse morrido por todas as pessoas do mundo, isso significaria dizer que Cristo efetivamente tomou o lugar de todas as pessoas do mundo na cruz. E aí, como eu falei anteriormente, nós cairíamos no quê? Em um universalismo. Ninguém poderia ser condenado, todos deveriam ser salvos. Porque Cristo efetivamente pagou. Ele não possibilitou. O texto deixa muito bem claro isso. Isso, Felipe, nos traz algumas inferências lógicas. Tá? Então, em primeiro lugar, da eficácia dos decretos de Deus. Os decretos de Deus são imutáveis, eternos, soberanos e eficazes. Os propósitos eternos de Deus não podem ser frustrados pelas contingências temporais. O propósito daquele em que não pode existir variação ou sombra de mudança. A gente vê isso lá em Tiago 1,17. Ou seja, se Deus, de fato, quisesse salvar e tentar salvar todo mundo, e ele decretasse salvar todos seriam salvos. Porque Deus ele não sofre de frustração. Ele não pode querer algo e algo não ocorrer. Isaías 46:10. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Vamos adiante. Outra inferência lógica. Das outras doutrinas calvinistas. Então, foi o que nós dissemos no início do vídeo. Esses 5 pontos, eles estão intimamente amarrados. A sequência lógica entre eles impossibilita que essa salvação ou essa expiação feita por Cristo, ela se estenda a toda a humanidade. Por quê? Por uma questão lógica. Esses 5 pontos eles são muito bem amarrados, como nós colocamos. Outra coisa, da presciência de Deus. Tá? E aí o pastor Jefferson falou muito bem sobre essa questão da presciência, que é muito utilizada. E aí o pastor fez até a distinção que muitas pessoas confundem onisciência com presciência. Nós humanos, nós temos a mania de aprisionar Deus nesse quadradinho de tempo em que nós vivemos. É como você pegar um elefante e colocar dentro de uma garrafa PET. Tá? Não cabe. Nós erramos quando vamos, no caso, os nossos irmãos arminianos, ao tentar defender a ideia da presciência, faz assim, a confusão entre a onisciência e a presciência de Deus e colocam o futuro como se fosse algo aberto e que Deus teria que consultar o futuro para saber aqueles que seriam ou não salvos, tá? A quarta inferência lógica, Felipe, é de respeito à justiça de Deus. Se Deus ele é justo, como a Bíblia inquestionavelmente revela, e se a justiça de Deus exige a expiação com vista à concessão do perdão, ou seja, Deus exige um pagamento à ofensa cometida contra ele, então, se muitas pessoas pelas quais Cristo morreu viessem a ser condenadas, observe, haveria uma dupla punição do pecado. Por que seria uma dupla punição? Porque uma punição Deus teria imposto sobre o próprio Jesus Cristo e a outra sobre aquela pessoa por quem Cristo morreu no juízo. Tá? Isso é um disparate, uma loucura. Isso seria absurdo. A quinta inferência lógica diz respeito à natureza da obra de Cristo. A salvação que Cristo nos dá é descrita com termos que necessariamente indicam que ele morreu efetivamente para salvar. O texto, nenhum texto que enfoca a questão da salvação, ele vai dizer que a salvação é uma possibilidade ou que Cristo possibilita. Pelo contrário, os textos afirmam que Cristo, a gente olhou aqui, essas duas preposições aqui, anti e ripé, em que, de fato, Cristo ele assumiu, ele trocou de lugar com cada pessoa daquelas por quem expiou o pecado, com quem ele trocou de lugar. Então, se a gente for olhar, por exemplo, aqui em Romanos 5:8, Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo morreu por quem? Por pecadores, aqueles a quem elegeu para salvar.
Então, a partir do sacrifício de Cristo em nosso lugar, fomos feitos propícios a Deus. É propício? Aceitáveis. E o Deus justo agora vê em nós a justiça de Cristo. Eu falo muito isso, já falei isso várias vezes na igreja também, na escola bíblica. Por exemplo, quando eu estou explicando aqui como é que Deus nos vê. Então, eu digo o seguinte, tá lá, Sandro, presbítero Sandro, cabeçudo, barrigudo, eu ia dizer 4 olhos, Felipe, mas aí eu vou te ofender. Mas Deus olha para Sandro e não vê a falta de beleza dele. Deus olha para Sandro e enxerga o quê? A beleza de Cristo. Por quê? Nós somos representados por Cristo. Ele, de fato, assumiu o nosso lugar. E é por esse motivo que quando Deus olha para esse pecador alcançado pela graça, ele não enxerga mais o pecador da forma como ele era, mas ele enxerga esse pecador com base nos méritos de Cristo. Está aqui na minha testa. Méritos de Cristo. Não são os meus méritos. Eu não criei porque eu quis. Eu não fui alcançado pela graça porque eu quis. Eu não serei salvo eternamente porque eu quis, nem porque eu posso, por mim mesmo, alcançar todas essas graças. Mas simplesmente porque Cristo, ele expiou os meus pecados. Deus olha para nós e não enxerga a nossa feiura. Ele enxerga em nós a beleza de Cristo. Então, a obra de Cristo ela foi perfeita. Você pode olhar lá depois, Felipe, Romanos 5,10, que diz assim: fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Reconciliação. Nós fomos reconciliados. Presbítero, sobre agora, deixou bem claro sobre o sacrifício de Jesus, acho que ficou claro também para você que está assistindo. Agora, a última pergunta. Tudo isso que a gente falou sobre o sacrifício de Jesus ser eficaz, ter um objetivo para com os eleitos de Deus, qual é o resultado dessa expiação? O que é? Jesus morreu, né? E agora? Aquela pergunta, e agora? Jesus morreu, o que é que vai acontecer com os eleitos? Qual é o resultado para os eleitos? 5 resultados da expiação de Cristo. E com um texto bíblico como base. O primeiro resultado da expiação é a justificação. Quando a gente fala em justificação, por exemplo, quando a gente fala em um crente ser justo, nós não estamos dizendo que é uma justiça que procede dele, do indivíduo. Nós somos justos porque fomos justificados e somos feitos justos. É uma justiça atribuída. Eu sou justo porque a justiça de Cristo é atribuída à minha pessoa. Nesse sentido, eu sou justo. Então, primeiro resultado da expiação. Justificação. Texto, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Segundo resultado da expiação. Reconciliação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o homem que anteriormente, estando debaixo da antiga aliança, sujeito à ira de Deus, ainda debaixo do pacto de obras, um pacto inicial com Adão, ou seja, representado por Adão, pelo pecado de Adão, ele não tinha mais intimidade com Deus. Mas a partir da expiação, ela sendo aplicada na vida do indivíduo, do eleito, então nós somos justificados, deixou bem claro no primeiro verso, e aqui Paulo, em Romanos, ele diz aqui o seguinte, Romanos 5, 1, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Cristo, por meio da sua expiação, ele nos reconcilia com o Pai. Justificação é o primeiro, reconciliação é o segundo. Terceiro, purificação. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará, observe, viu? Purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, purificação. Quarto, Felipe, adoção. Mas vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, da antiga lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. E aqui eu gostaria de abrir aqui um parêntese, Felipe, uma observação, é que eu acho que eu já comentei isso com você em uma outra live, em que há um dito popular que todos somos filhos de Deus. Contudo, o texto deixa bem claro o seguinte, a Bíblia, ela deixa bem claro que quem são os filhos de Deus? Aqueles que são adotados por meio da expiação de Cristo. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Simplesmente sendo alcançados pela expiação de Cristo, pela obra redentora de Cristo. Tá? Então, todos os demais são criaturas, foram criados por Deus, mas filhos de Deus, por adoção, são só aqueles que recebem a graça salvadora. Tá? E o quinto, que é a vida eterna. O primeiro texto que nós vamos ler é Hebreus 9:15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, você observa que ele fala aqui, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ele está falando da antiga aliança, no qual todos nós estávamos debaixo da ira de Deus, né, sob a ira de Deus, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ele está falando de uma herança que não tem fim, da vida eterna. E para complementar esse sentido, nós temos aqui João 10:28. Jesus falando, observa, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tá? Observem que esse texto aqui, ele fala também da segurança que nós temos da nossa salvação. Porque Jesus diz o quê? Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Aquele que recebe a vida eterna dada por Cristo, ele nunca vai perecer. E ninguém as pode arrebatar das mãos dele. Tá? Então, nós temos aqui não só uma consequência da expiação de Cristo, mas a certeza de que essa obra de Cristo, ela tem efeitos eternos, tá? Ela não pode se perder. Ela nos assegura a nossa salvação eterna. Presbítero, para a gente encerrar esse vídeo, eu quero, como eu faço com todos os convidados, que o senhor fale um pouquinho sobre sua experiência da parte de como a doutrina da graça, como acreditar nessa linha teológica mudou o seu raciocínio em relação a Deus, em relação à sua pessoa, mudança de vida. O senhor pode contar um pouquinho pra gente? Eu vou falar, não estou falando de forma desdenhosa, tá? Assim como você, eu também cresci em um meio pentecostal, obviamente com uma doutrina totalmente diferente da que nós nos posicionamos e defendemos hoje, tá? E eu me recordo, Felipe, que o conhecimento, obviamente na época eu não sabia nem o que era arminianismo, nem o que era calvinismo, um movimento desses pentecostais mais antigos, que tem a semelhança da Assembleia de Deus um pouco mais de 100 anos no Brasil, ou de existência, pouco tempo de existência, né, em si, mas que não dá valor a essas questões teológicas. Eu também na época não me importava com isso, tá? Então, mas eu recordo de uma coisa, Felipe, que a minha experiência como um arminiano natural, arminiano sem saber, não crendo nessas doutrinas, não conhecendo, não crendo nessas doutrinas, era de uma incerteza com respeito à minha salvação, tá? Então, observo o quê? E eu falo isso, Felipe, sem constrangimento nenhum, porque eu creio que o nosso testemunho pode, não só, irmãos, diferente, mas que possam, pelo menos, agir de forma diferente, num sentido mais ético, tá? Porque eu nunca poderia ter certeza da minha salvação, tá? Porque segundo a teologia que eu vivia, mesmo sem conhecer, a qualquer momento eu poderia vacilar e ir para o quinto dos infernos, de forma bem popularmente falando, tá?
Então eu procurava, tipo um fariseu, um doutor da lei, viver tentando produzir obras de forma mais incansável possível, tá? Sendo de fato legalista. Teve uma época que nem televisão existia, para você ter ideia, porque era pecado. Não assistia televisão. Não assistia televisão, não usava bermuda, não jogava futebol, e etc, e etc, e etc. Tá? Quando eu conheci as doutrinas da graça, que eu compreendi, e aí eu vou fazer uma distinção aqui, é a compreensão que você tem do que de fato é a salvação, a obra de Cristo em si, e a transformação que ela causa na mente. Em que sentido? Antes, eu tinha que produzir boas obras para ser salvo. Era o que eu tinha na minha mente. Hoje, eu vivo em paz com Deus. Por quê? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que tens um advogado, Jesus Cristo, o justo. Tá? Então, eu não vivo na ânsia de pecar, eu não quero pecar, eu não busco pecar. Mas eu sei que o pecado que inevitavelmente eu possa vir a cometer, ele não põe em risco, entenda o que eu estou falando, a minha salvação. Tá? Então, hoje, eu tenho o desejo de produzir boas obras, viver uma vida ética, pura e santa, não para obter a salvação, mas em gratidão a Deus que me elegeu antes da fundação do mundo. Tá? Então, o meu desejo hoje é agradecer a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, e não agradecer a Deus para obter algo dele, no caso, a salvação. Então, eu posso falar sem medo nenhum em que as doutrinas da graça, elas influenciaram a minha vida. O que ela mudou? Ela me deu paz com Deus e me deu uma capacidade ética de querer cada dia produzir boas obras para que o nome de Deus seja glorificado por essas obras e não para merecer uma salvação que Ele já me deu desde antes da fundação do mundo. Eu tenho certeza que minha salvação ela é eterna. E eu sou grato a Deus todos os dias por essa certeza.